Olá, mulheres mães! Eu quero dizer que eu estou muito feliz por estar aqui com vocês e quero agradecer a Thaís pelo convite, por participar desse congresso tão especial que foi feito para nós, mulheres que são mães. E o quão é importante a gente poder falar de mãe para mãe, a gente poder trocar experiências, trocar informação, trocar conhecimento. Isso é muito rico, isso é uma rede de apoio. Isso é uma rede de apoio, é uma das redes de apoio que as mães têm hoje em dia e que é maravilhoso, que a gente se fortalece mutuamente com essa troca, com esses eventos que são feitos especialmente para nós. Bom, eu vou me apresentar para quem não me conhece. O meu nome é Roberta Arendt, eu sou mãe do Joaquim, sou arquiteta, doula pós-parto, coach e educadora transpessoal. Eu sou idealizadora da Casa com Bebê, que é um blog onde eu escrevo sobre parentalidade consciente, sobre maternidade ativa, sobre espaços preparados para criança. E também eu sou cofundadora do Segredos de Educação entre Pais e Filhos, que é um programa online onde eu e a Fernanda Caetano, a gente acompanha pais e mães nessa jornada de criação de filhos. Hoje eu vou trazer alguns pontos aqui que a maternidade traz e mesmo às vezes a gente sem perceber, a maternidade traz muito forte pra gente, que é o autoconhecimento e o poder pessoal, mindfulness e atenção plena e as emoções. E eu vou contar um pouquinho da minha história, né, pessoal, como a maternidade me transformou, como que foram assim os meus insights, como que foram esses eventos que me transformaram e também fizeram também com que hoje eu trabalhe com isso, né, fizeram com que eu fosse procurar essas ferramentas, esse estudo para realmente eu me aprofundar no assunto porque me tocou muito como mãe, como mulher. E aí eu fui buscar estudar sobre isso e hoje trabalhar com mulheres mães. E assim, contando um pouco da minha história, que eu acredito muito nas histórias, né? Nessa troca de experiências através das histórias. Quando eu escuto uma história, uma experiência de uma mãe, que eu escuto muito, que eu trabalho com elas, e sempre a história de uma faz com que eu me conecte de alguma forma com a minha história ou com algum despertar interno meu. Então eu acho muito interessante essa troca de histórias. Então eu vou contar a minha história, por mais que seja diferente de todas as outras, porque cada mulher é única, cada mãe é única, cada experiência é muito única e muito especial. Mesmo sendo diferente, eu acredito que sempre tem alguma conexão, algum insight eu posso ter de uma história de uma outra mãe, e assim a gente forma essa rede tão maravilhosa de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento. E a minha história de maternidade, hoje eu vendo, começou quando eu tinha 17 anos. Isso foi uma chave que caiu recentemente pra mim, né? Que eu me dei conta que quando eu tinha 17 anos, a minha irmã mais velha, ela engravidou e teve o filho dela, que é o João Pedro, meu sobrinho. Quando eu me deparei com aquele ser nascendo, e a gente era uma família muito próxima, minha irmã, eu ali muito próxima, eu vi aquele bebê nascendo. Eu fiquei muito mexida, muito tocada. E nesse momento eu senti aquele amor, eu pensei, nossa, se eu tô sentindo isso agora, imagina como vai ser quando eu tiver o meu filho. E desde pequena, para mim sempre foi muito forte que quando eu tivesse um filho seria uma coisa muito importante na minha vida. Eu não sabia o que iria ser, como iria ser, mas eu tinha isso muito forte dentro de mim. E nesse momento, com 17 anos, eu estava bem na fase de sair da casa dos meus pais. Eu morava no interior do Rio Grande do Sul, eu estava indo para a cidade grande, para a capital, para estudar. Então eu fui estudar e eu voltava os finais de semana para acompanhar o desenvolvimento do meu sobrinho. E a minha irmã, ela tinha ganhado um livro chamado Inteligência Emocional, a Arte de Criar Filhos, do Daniel Goleman, que é um autor maravilhoso e ele tem uma série de livros que se chama Inteligência Emocional. E ela ganhou o Inteligência Emocional para Criar Filhos, a Arte de Criar Filhos. E eu lembro que eu peguei aquele livro e eu simplesmente devorei o livro. E a minha irmã, que era a mãe, que estava ali com o bebê, ela não conseguia ler o livro, não estava afim de ler o livro. E eu simplesmente li aquele livro, eu devorei, porque para mim, assim, era maravilhoso ler aquele livro, fazia sentido para mim ler aquele livro, né? E hoje foi uma ficha que caiu há pouco tempo, recentemente, de quando que começou esse meu interesse pelo comportamento humano, por essa relação mãe e filho, por acompanhar um ser em desenvolvimento, por realmente despertar o que eu tenho, o autoconhecimento que eu tenho em mim e no outro, né? Então, assim, foi muito forte quando veio essa ficha.
quando caiu essa ficha, eu pensei, nossa, ali que começou realmente. E eu me lembro que aquilo ali tudo fazia muito sentido para mim. Enfim, eu fui estudar e 17 anos depois eu fui ter o meu primeiro filho, que eu sempre muito controladora, muito organizada, esperando o tempo certo, o momento certo, mesmo sentindo que eu gostaria muito de ter filhos, eu fui protelando, fui me organizando, sempre achando que teria um momento perfeito. E aí, nisso também aconteceu minha primeira gestação. Foi quando eu perdi um bebê. Aí eu engravidei sem planejar e ao mesmo tempo fiquei muito feliz quando eu recebi a notícia que eu estava grávida, inesperadamente. Me deu uma sensação de, uau, eu não preciso de muito para ter esse bebê, eu preciso de amor, eu preciso... E aquilo ali me bastou naquele momento e me deu uma grandiosidade, assim, me senti muito poderosa por saber que eu era capaz de gestar, de engravidar, eu me senti muito bem com aquilo. Só que aí passaram-se algumas semanas e o bebê não resistiu, né? No caso, eu tive um aborto espontâneo. E aquele momento também foi muito forte para mim, quando algo que eu não esperava aconteceu e eu passei pelo luto de perder um bebê dentro da barriga. E nesse momento eu tive que me recolher. Eu lembro que eu me recolhi, eu vivi o meu luto, eu fui bem acolhida pelo meu companheiro também, e eu consegui viver aquele luto, porque algo tinha partido. Foi uma morte e eu não era mais a mesma pessoa. Eu lembro que os meses foram se passando e eu comecei a sentir dentro de mim, nossa, eu não sou mais a mesma pessoa, eu não sou a mesma mulher. Isso mexeu muito comigo, foi muito forte. E foi então que eu comecei a me preparar para gerar o meu segundo filho. E dessa vez eu fui de uma forma bem consciente. Eu e meu companheiro, nós nos preparamos de forma bem consciente e fizemos uma concepção consciente. A gente se preparou, a gente estava consciente e assim, é tão forte isso quando a gente realmente começa a ficar consciente para as nossas escolhas, que a gente sabe até o dia em que ele foi concebido, como que foi, a gente sentiu naquele momento. Foi muito especial e aí eu engravidei. E aí, claro, eu já tinha essa passagem de perder um bebê. Então isso também me deixou assim, me despiu de expectativas. Aquela expectativa muito natural que na primeira gestação eu criei, eu fiquei, uau! E eu não tinha noção do que era estar grávida, noção do que era uma gestação, um parto. E ali também eu comecei a estudar sobre parto humanizado, sobre como que a mulher é cuidada nesse momento do parto. Então na segunda gestação eu já estava muito mais informada. Inclusive eu fui perceber na segunda gestação que eu tinha sofrido uma violência obstétrica. Quando eu perdi ali o meu primeiro bebê, eu já sofri uma violência obstétrica que eu nem no momento eu nem percebi e me fez sofrer bastante também. E depois eu fui rever isso, percebi muitas coisas e aí eu já comecei a estudar sobre o parto, sobre uma gravidez saudável, emocionalmente, né, também. E também eu me livrei de muitas expectativas, porque essa gestação eu vivia um dia, cada dia era um dia. Como eu já tinha perdido a outra, e né, quando eu perdi eu não tive nenhum sangramento, não tive nenhum sinal, e nessa gestação, na segunda, eu tive sangramentos, eu tive algumas... Então eu falei, nossa, se na outra eu não tive, então nessa eu tô tendo. Então assim, eu vivia cada dia um dia, agradecendo cada dia por aquele bebê ainda estar vivo ali. E isso me fez me livrar de expectativas. Como vai ser o bebê, menino ou menina, como é que vai ser tudo. Eu fiquei focada no dia após o outro e trabalhando a questão do parto também. E quando chegou no dia do parto, que eu tinha uma equipe humanizada, eu estava me sentindo muito preparada para aquele parto normal, natural. Era o meu sonho também sentir, né, o bebê nascer, toda aquela preparação. E o parto também foi muito intenso. E o parto saiu completamente do que eu tinha idealizado, do que eu achava que seria muito natural. Eu tinha para mim que seria muito natural eu ter um parto normal, natural, e queria tudo fluir muito bem, porque eu estava preparada emocionalmente, eu estava preparada fisicamente, eu tinha uma equipe muito competente comigo, que me dava segurança, meu companheiro, só que o meu parto ele acabou numa cirurgia cesariana e foi muito, muito intenso. Foi assim, nos 45 do segundo tempo aconteceu essa cesariana, quando o bebê que estava quase nascendo. Então assim, eu cheguei quase lá e aí eu fui para uma mesa de cirurgia e ali foi um dos momentos da minha vida que
eu paralisei e eu pensei, nossa, o que tá acontecendo? E aí, com essa mudança toda, com tudo que aconteceu no parto, que foi muito forte, o meu pós-parto foi muito intenso, muito intenso. E ali eu comecei a entender e eu senti na pele a importância de uma rede de apoio. Tanto que hoje eu trabalho como doula pós-parto, porque eu senti na pele o quão é importante uma mulher ter esse apoio no pós-parto. Porque quando a gente está gestando também a gente não... É difícil a gente se preparar muito para o pós-parto. A gente lê sobre amamentação, a gente faz aquele enxoval, só que a gente não imagina como vai ser. E não tem também como imaginar, porque é uma experiência única. E eu acho que só vivendo pra gente saber como vai ser na pele. E cada experiência é diferente uma da outra. Mas essa rede de apoio que eu tive, que me ajudou muito, eu senti como isso faz a diferença. Então eu tive essa rede de apoio, a equipe que estava comigo no parto, ela me acolheu muito bem, eu, meu companheiro, ela ajudou muito ele também, para ele me ajudar. E o meu pós-parto foi muito intenso. Assim, eu fiquei muito traumatizada com aquela questão do parto, que virou cesariana, aquilo ali mexeu demais comigo. E também foi assim um processo de cura. Hoje eu vejo, só hoje, depois de um tempo que eu consegui entender o que aconteceu, consegui ainda, fichas caem, né, desse momento. Acho que a vida inteira a gente está sempre se transformando. E hoje eu consigo sentir como um grande momento de cura, porque naquele pós-parto eu chorava como uma criança. Eu lembro assim que eu ia pro banho e eu tava ainda lá naquela mesa de cirurgia, eu não tava entendendo o que tinha acontecido naquele dia. E eu chorava como uma criança, eu nunca chorei tanto. E hoje, trabalhando com autoconhecimento, com educação emocional, eu consigo ver nitidamente que o choro que eu tive no meu pós-parto foi um processo de cura muito grande, porque eu chorei tudo que a minha criança não pôde chorar. Que a minha criança não pôde chorar lá quando ela era criança. E por isso que hoje eu vou falar também de emoções. Porque como que a gente está lidando com essas emoções? Né? E esses momentos da nossa vida que muitas vezes são dolorosos, geralmente, os momentos dolorosos, eles nos trazem de frente com as nossas emoções. E aí não tem mais como lutar, não tem mais como maquiar, como esconder. Então a maternidade, ela traz muito forte isso. E o pós-parto, o puerpério é muito forte. A mulher, ela fica com as emoções à flor da pele. E muitas vezes o parto pode ter sido maravilhoso, não importa. Mesmo assim, cada mulher tem a sua história. Cada mulher tem o seu pós-parto, vem coisas da vida dela ali. Realmente é um mergulho muito incrível, muito intenso com a nossa própria essência. A gente vai lá pra dentro e a gente não estava acostumada a isso. Eu não estava acostumada a isso antes de ser mãe, né? A gente tem aquela vida, né, de mulher moderna, que trabalha, que tem horário, que está sempre numa correria e tentando ser muito eficiente. E ali no meu pós-parto, no meu puerpério, eu pude dar essa mergulhada. E aí o meu filho ali saudável, maravilhoso, e ao mesmo tempo eu naquele pós-parto muito intenso, chorando tudo que eu tinha que chorar. E eu ficava e me vinha assim, meu Deus, eu preciso dar um pause nisso, eu quero só dar um pause, ficar mal, chorar e ver, e depois voltar pro meu filho, porque ele tá precisando de mim, eu tô muito feliz por estar com ele. E aí a rede de apoio me ajudou muito, porque eu consegui, e o meu companheiro também, porque eu fui tão acolhida, e tão assim, acolhida sem julgamento, sem apontamentos, que eu senti uma clareza em conseguir chorar o que eu tinha que chorar, conseguir chorar o meu não parto, conseguir ficar chateada por aquilo, entender, para conseguir depois entender realmente o que aquilo veio a me transformar, e ao mesmo tempo eu consegui dar todo o amor que eu queria pro meu filho, agradecer por ele estar ali. Então uma coisa, né, eu consegui não misturar isso, porque assim, muitas vezes o que a gente ouve da nossa própria família, ou de pessoas que estão perto: ai, não chora, tu não precisa chorar, teu filho tá maravilhoso, então tá tudo bem. Só que não é bem assim. Tu não tá chorando pelo filho, tu tá chorando por outra coisa, por ti, por algo que se quebrou em ti, por uma situação que aconteceu. Enfim, aí vem a amamentação, que é um processo super intenso também, né, que é uma conexão e muitas vezes é difícil, né? A gente sabe que não é fácil. Eu comecei também a ter dificuldades na amamentação por toda essa intensidade que estava acontecendo, e também tive muito apoio. Então, assim, as emoções eu trago hoje, né, o autoconhecimento, o poder pessoal, o mindfulness, que eu logo vou falar também, e as emoções, porque as emoções, elas estão ali. E quando a gente se torna mãe, a gente começa a lidar com as nossas emoções e com as emoções de um outro ser.
E aí vem muito forte, a gente começa a se espelhar também naquele bebê, aquele bebê também traz pra gente coisas nossas, e aí a gente vai, é um mergulho. E quando a gente começa a clarear isso, né, a clarear esse autoconhecimento, com o autoconhecimento, com uma educação emocional, a gente consegue lidar muito melhor com essas emoções. Lidar, sim, vai chorar, sim, vai sentir as emoções, mas vai sentir de uma forma muito mais plena, muito mais tranquila, né? Então, o que vem aqui? O autoconhecimento, né? Esse mergulho que a gente, como mãe, que a gente vai lá, a gente começa a se conhecer muito melhor e a gente consegue dar aquela parada que antes a gente estava nessa vida tão intensa de trabalho, e a maternidade ela faz com que a gente pare, com que a gente tenha que se dedicar àquele bebê, aquele ser que precisa da gente o tempo todo, que depende da gente para viver. E aí vem a questão do mindfulness e a atenção plena. E aí, como que eu me conectei com isso? Quando eu comecei a sentir que eu estava ali com aquele bebê e ele me trazia para o momento presente o tempo inteiro. Eu não podia mais fugir, que nem antes eu fugia com uma distração, com um horário, com o meu dia a dia. Ali eu tinha que estar presente, porque o bebezinho, ele puxa a gente para o presente. O bebê, a criança, eles puxam a gente para o momento presente. E ali eu comecei a perceber o quão, com todos esses eventos que estavam acontecendo e com essa questão do momento presente, de eu ficar atenta naquele momento, aquilo ali estava me levando para um outro lugar, para um despertar muito maior, me levando para um autoconhecimento, né? E também fortalecendo o meu poder pessoal. E esse aqui agora me despertando para as escolhas que eu estava tendo, escolhas conscientes em relação à minha vida, em relação ao meu filho, em relação à minha família, em relação à criação do meu filho. E foi muito, muito, muito especial, assim, fundamental essa conexão que eu consegui estabelecer e perceber para ajudar nas minhas escolhas, para eu ficar forte, tranquila do que eu estava fazendo o meu melhor. E aí o autoconhecimento, ele vem muito com ele está muito conectado com a educação transpessoal, que logo após eu fui buscar esse estudo, comecei a estudar sobre o assunto. E a educação transpessoal, ela traz isso, ela traz um slogan de educar pelo que somos, né? E o que é educar pelo que somos? Eu vou educar o meu filho através do que eu sou, através dos meus exemplos, através da minha vida, né? Não é falar coisas, não é teorias ou cartilhas, não, é eu ser quem eu sou. E para eu ser quem eu sou, eu vou precisar ir lá buscar quem eu sou, resgatar, porque a gente começa a se perder. A gente começa a se perder e aí a gente já não sabe mais quem a gente é. E eu acredito que é uma busca da vida, né? De buscar quem eu sou, porque eu estou aqui. E a maternidade, ela traz isso muito forte, muito forte. Quando a gente se abre para isso é incrível, é uma pérola rara, né? Preciosa que está ali. E aí vem para nos ajudar a ser quem eu sou, para eu educar pelo que eu sou. E aí as culpas, né? Que tem tanta assim essa questão da mulher ter muita culpa, da mãe ter muita culpa. Quando a gente busca o autoconhecimento e começa a resgatar esse poder pessoal e começa a resgatar a própria essência, as culpas elas vão se diluindo, né? Eu não me sinto culpada porque eu tô consciente de quem eu sou, de que momento eu estou da minha vida, do que está acontecendo, né, comigo, do que está acontecendo com o meu filho, porque quando eu me conheço, eu consigo entender melhor o outro, eu consigo conhecer melhor o outro de uma forma mais transparente, mais clara, né, com mais aceitação. E aí vem a questão do momento presente, que ele nos ajuda muito a gente conseguir clarear as ideias, né, conseguir sair daquele piloto automático, que a gente tá numa vida moderna de piloto automático, né? E como eu falei antes, a maternidade vem e ela tira, ela rompe esse piloto automático. Ou não, mas ela, por natureza, ela já rompe isso. Então, quando a gente está desperto a isso e acolhe isso, né, a gente consegue realmente fazer com que esse momento de maternidade, de criação de filho, dessa conexão mãe-bebê se torne um grande autoconhecimento, né, uma grande transformação interna. E aí, eu lembro que quando eu comecei a escrever sobre maternidade, o primeiro texto que eu fiz foi sobre amamentação relacionado com meditação.
porque eu lembro que eu gostava de praticar yoga, eu gostava de meditar. E quando me vi com um bebê, começaram os meses a se passar, aquela loucura de pós-parto, puerpério, e eu, meu Deus, quem eu sou, onde estou, quando que isso vai voltar ao normal? E de repente comecei a pensar, nossa, quando que eu vou meditar agora? Quando que eu vou fazer o meu yoga? Quando que eu vou fazer minhas caminhadas? Nossa, não vou mais conseguir, né? Porque não dava, realmente não dava. E aí que veio muito forte de que a própria amamentação, no caso, no texto que eu escrevi, que foi o primeiro texto, que o ato de amamentar já era por si só uma grande meditação. Já me levava para um estado meditativo, um estado de atenção plena, um estado de aqui e agora. E aí eu pensei, nossa, isso é muito incrível, isso é demais. Isso realmente, isso me leva a um outro nível de consciência, né? Que me conecta com o meu autoconhecimento, que fortalece meu poder pessoal. E aí eu escrevi esse texto, que foi o primeiro texto de maternidade, sobre maternidade que eu escrevi. E depois eu fui conhecer essa prática do mindfulness e atenção plena. Foi depois, quando eu comecei a estudar educação transpessoal, que eu comecei a estudar sobre essa prática e eu falei, nossa, é isso é muito poderoso, isso é muito legal. E eu quero passar isso para mais mães, para mais mulheres, porque isso faz muito sentido. E aí eu vou falar um pouquinho, então, sobre o que é atenção plena e mindfulness. Né? É uma prática, na verdade é um estilo de vida e é uma prática que a gente pode levar para o nosso dia a dia, para a nossa vida como um todo, que nos conecta com o momento presente, né? Que faz a gente ter uma aceitação do que está acontecendo, uma conexão com o aqui e agora. E tem as práticas de meditação mindfulness, que são maravilhosas e que também são muito fáceis de fazer para quem nunca meditou. É uma prática que desmistifica também aquela visão, muitas vezes, que a gente tem de meditação, que para meditar tem que ter um altar, tem que ser um budista. Não, não é isso, né? As práticas de meditação mindfulness são muito simples, são muito práticas também e ajudam a gente a sair daquele piloto automático, né? O mindfulness, ele traz essa ampliação de uma clareza mental, né? A questão de que muitas vezes a gente é dominado pela nossa mente está sempre ali dizendo o que a gente tem que fazer, ou ela está lá no passado, ou ela fica lá no futuro, e a gente, no final das contas, só se perde nisso. E antes de conhecer a meditação mindfulness, eu já praticava meditação, eu já praticava yoga, eu sempre gostei muito dessas práticas, e principalmente porque eu venho de uma família ansiosa. Eu tenho uma ansiedade no meu DNA. E eu tenho assim, me considero uma pessoa com uma mente inquieta, né? Eu quando comecei a praticar meditação, eu comecei a praticar porque eu percebia que, nossa, como eu pensava demais. Eu acho que eu tinha uns 20 e poucos anos na época, eu falava, nossa, eu penso demais, eu não tô aguentando pensar demais. E aí eu comecei a silenciar, comecei a respirar e comecei a ler sobre meditação. Então, essa prática mindfulness, ela vem para ajudar no dia a dia. As mulheres, mães, geralmente elas têm muita coisa para fazer. A gente pensa demais. Eu sou uma pessoa que eu sempre estou envolvida em vários projetos ao mesmo tempo. Eu gosto disso. Só que o que acontece muitas vezes eu me perco. Quando eu vejo, eu não quero fazer um monte de coisa, mas eu não consigo fazer nada ao mesmo tempo. Então, o mindfulness vem para me auxiliar nisso, né? Me auxilia muito a eu ter essa clareza, a eu saber quais são as minhas prioridades, o que eu posso fazer hoje. A prática de mindfulness traz alguns elementos para a gente que nos ajudam a gente a levar essa atenção plena para o nosso dia a dia. Eu vou falar aqui de 3 deles, que um deles é a aceitação, né? Mas como assim aceitação? É uma aceitação. Quando a gente começa a ter esse olhar de aceitação para a nossa realidade, para o que está acontecendo, e não assim numa visão de acomodação, não vou me acomodar porque é assim mesmo, vou ter que aceitar. Não, é aceitar de uma forma consciente para eu aceitar, no caso, uma situação, aceitar um comportamento do meu filho, ou aceitar uma reação ou algum desafio que esteja acontecendo na minha vida,
E uma aceitação que vai me levar a eu conseguir dar o próximo passo, né? Uma aceitação que vai me despir de expectativas, para eu conseguir clarear, para eu conseguir centrar, e aí eu vou conseguir dar um próximo passo. Então essa aceitação, ela é um dos elementos que a atenção plena traz. O outro elemento que eu quero trazer aqui, compartilhar com vocês, é o da mente de principiante, que ele está muito relacionado com os nossos filhos, com o bebê, com a criança. E o que é a mente de principiante? É a gente trazer de volta aquela lente de principiante, aquela lente de criança, num primeiro olhar para as coisas, né? E essa lente, ela vai nos despir dos julgamentos. Quando eu olho para qualquer situação, para uma pessoa, para uma situação, para um desafio com uma lente de principiante, com uma mente de principiante, eu trago um novo olhar, como se fosse a criança olhando pela primeira vez para aquele acontecimento. Eu trago esse novo olhar, como para realmente mudar a lente, porque às vezes a gente está nesse automático de que tá ruim, de que é sempre assim, de que mudar essa lente, né? Então essa mente de principiante, ela é muito legal e ela traz uma conexão com a criança. E aí tem a ver com educar pelo que somos, tem a ver com essa conexão, com a empatia que eu vou ter com o meu filho, e eu conseguir enxergar também esse olhar de criança e resgatar em mim esse olhar que eu tenho da minha criança interior, esse olhar tão mais puro, tão mais alegre, tão mais confiante na vida. E o outro elemento, o terceiro que eu quero trazer hoje, é o da confiança, né? Que é aquela confiança de um resgate mesmo, de um fortalecimento interno. Eu confio no processo, eu confio no meu filho, eu confio nessa natureza do que está acontecendo, eu confio. E essa confiança tem muito a ver também com o maternar, que a gente traz uma confiança na criança, né? Que a atenção plena e mindfulness traz essa questão de educar com presença. E como que eu vou educar com presença? Que presença é essa? É a presença de estar ali, estar no aqui e agora. Eu estou com o meu filho, agora eu estou com ele, eu estou no momento presente. A criança naturalmente já nos traz para o momento presente. E eu aproveito essa natureza da criança, eu me faço consciente nesse momento e eu trago, né, essa aceitação do que está acontecendo, essa mente de principiante e essa confiança. Eu confio no meu filho, né? E esse educar com presença, que muitas mães me perguntam, como que é essa presença? É uma presença que confia no outro, confia na criança. Né? A criança, ela não precisa o tempo todo que a gente esteja ali fazendo por ela, direcionando ela, não, é o contrário. Ela precisa saber que tem alguém por ela presente, com presença, que vai atender quando ela precisar, que as crianças precisam, né, da gente muitas vezes, mas ela está confiante, ela está segura, ela está sentindo segura que tem uma presença ali, e eu sinto uma confiança nela, em mim e nela, e aí a coisa flui. Bem, eu tive que parar um pouquinho aqui porque começou um chuvisco aqui no meu cenário de natureza, e agora eu vou continuar. Falando em presença, né, eu acredito que deva acontecer contigo também, que você pode perceber que naqueles dias em que a gente não está conectada com o momento presente, que a gente está pensando em mil coisas, mas ao mesmo tempo a gente não consegue fazer nenhuma delas, ou que a gente está ali com a criança e a gente não está afim de estar ali, que é normal, acontece, que a gente quer fazer outra coisa, e aí começa a dar aquele curto-circuito, a criança sente isso muito forte, e aí começa a descambar o negócio. E aí a criança começa a chamar atenção, porque como ela naturalmente, ela está nesse momento presente, ela percebe muito fácil, né, o que está acontecendo ali, ela começa a chamar atenção e aí gera aquele curto-circuito, né, da criança chamando atenção, a paciência começa a ir para o limite. Então, aí eu quero trazer a questão da respiração, que as práticas mindfulness trazem isso, da gente trazer a respiração para o nosso dia a dia, para as atividades do nosso dia a dia, para a gente conseguir se conectar com o que a gente está fazendo. Não que eu vá me conectar o tempo inteiro ou vá estar o tempo inteiro no momento presente, não. Mas de pegar essa respiração, que é a nossa ferramenta mais poderosa e que a gente tem ela o tempo inteiro, de a gente se conectar, sentir essa respiração, como eu estou respirando. Então eu quero te fazer um convite para você sentir a sua respiração e começar
dentro do seu dia a dia, dentro do, né, durante o seu dia, na sua vida, trazer essa respiração, colocar uma consciência na respiração. E aí pegar algumas atividades do seu dia que você pode trazer essa respiração consciente para essa atividade e fazer essa atividade de uma forma consciente, de uma forma presente. Então podem ser atividades comuns do dia a dia, né? Eu tenho uma cliente, uma mãe que eu acompanhei e que para ela o banho dela mudou. O banho dela é um momento total, presença e conexão, e que ela antes não conseguia, porque ela tem 3 filhas e ela não tinha mais banho, mas aí ela começou a se conectar com o banho, começou a perceber que ali era um momento importante para ela ter um banho sozinha, conversou com seu companheiro, então o banho era aquele momento máximo de conexão. E ela me relatou que foi transformador. Então cada mulher vai ter o seu momento, cada pessoa vai ter o seu momento onde realmente aquele estado de presença faz sentido e leva para um outro nível de consciência, né? Uma atividade que eu faço e me conecta muito num estado de presença é lavando louça. Olha só, mesmo eu muitas vezes não querendo lavar louça, não, né, não é uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas eu comecei a perceber, praticando a atenção plena, que o ato de lavar louça me traz insights poderosos e grandes inspirações. Geralmente as minhas melhores ideias é quando eu estou lavando louça e eu consigo ficar num estado de presença forte. Então eu quero te fazer esse convite para você começar a se conectar com a sua respiração de forma consciente, encontrar algumas atividades que te deem prazer, que você consiga realmente se conectar. E aí também buscar atividades junto com o seu filho para atingir essa conexão, né? Trabalhando a questão da aceitação, da mente de principiante e da confiança, trabalhando esses elementos junto com a criança, que eu tenho certeza que a conexão vai ser diferente, que o momento vai ser mais prazeroso, que a coisa vai fluir de uma forma mais gostosa, mais natural, mais fluida, né? E a criança sente muito isso. E também aprender com a criança, né? Eu acho muito legal esse olhar da mente de principiante, que a gente começa a aprender com a criança, a realmente a mudar a lente, mudar essa nossa lente tão automática e voltar esse outro olhar para as coisas, esse novo olhar para a vida. E a criança nos ensina muito, né? Todos os dias ela tem, se a gente tiver esse novo olhar, se a gente estiver aberto a isso, a gente consegue aprender muito com a criança que está ali com a gente. Bem, e quando a gente começa com essa respiração mais consciente, com esse estado de aqui e agora, a gente começa a trabalhar o autoconhecimento. É meio que instantâneo, é uma coisa um pouco automática, que conecta uma coisa na outra, né? Quando a gente está ali no momento presente, a gente começa a perceber a nós mesmos de uma outra forma, né? O Mindfulness traz essa clareza, né? Um foco maior no que a gente está fazendo, uma clareza maior de ideias para poder a gente fazer as nossas escolhas de vida, as nossas escolhas de criação de filhos. Então isso é autoconhecimento, né? E aí eu também vou falar um pouquinho de educação emocional, que eu trouxe aqui as emoções, que as emoções elas vêm muito forte na mulher no período de pós-parto, no período de puerpério, na criação de filhos, porque a criança ela já está ali num estado presente, num estado emocional muito aberto. A criança ela é espontânea, né? Ela se manifesta de uma maneira muito pura, muito natural, e aí vem as emoções. E aí, como eu comentei da minha história, que no meu pós-parto eu chorei muito, eu nunca tinha chorado tanto. Eu lembro que muitas vezes, geralmente era um choro de soluçar, aquele choro que eu lembro que na infância eu não conseguia chorar. E aí começou a me vir flashes da minha infância, da minha criança segurando o choro, e eu soluçava quando eu era criança sem chorar. E aí depois nesse pós-parto, que eu chorava soluçando, de botar para fora aquilo que estava ali dentro. E aí comecei a estudar educação transpessoal, comecei a estudar educação emocional, e perceber o quão a nossa educação tão rígida, ela nos bloqueou nos bloqueou com a nossa conexão com as nossas emoções. Então, aí começa a criança a chorar, se manifestar, gritar e manifestar as emoções de medo, de raiva, de tristeza, que todos nós temos, mas que como a gente, né, eu acho que a nossa geração ali, a gente não aprendeu, é uma coisa meio global, meio assim,
plural, a gente não aprendeu a lidar com as emoções. E aí a gente se depara com um outro ser. E aí a gente tem essa dificuldade. Então a educação transpessoal traz essa questão de educação emocional, de eu perceber como que eu estou lidando com as minhas emoções, o que eu preciso curar em mim, na minha criança primeiro, para eu poder ser uma fonte de saúde emocional para o meu filho, trazer uma segurança emocional para essa criança que agora está aqui comigo, que eu estou acompanhando esse ser em desenvolvimento. Né? Então eu vou ali me curar também, curar essas emoções que estão ali. E além de curar, é saber lidar com as emoções, que elas existem, elas estão ali e elas vêm. Né? E as emoções vêm, e vem um medo, e vem uma tristeza, e vem uma raiva, e vem uma frustração. E o mais importante é como eu lido com isso. E aí a prática de Mindfulness ajuda muito com a questão da aceitação, com a questão da confiança, com a questão do não julgamento, de eu não me julgar, não ficar o tempo todo com aquela autocrítica, né, que a mulher tem muito forte, a mãe tem muito forte, e o acolhimento, eu mesmo acolher os meus sentimentos. E a partir do momento que a mãe, que o pai, o educador, ele consegue fazer esse mergulho de se reconectar com as próprias emoções, ele consegue ser esse suporte emocional para essa criança, para esse filho que está ali com ele, né? E aí vem a questão de, como eu trabalho muito com a parentalidade consciente, as pessoas às vezes perguntam, mas como é que é isso? Não vou conseguir. Porque confundem muito criação consciente com ser perfeito, com fazer tudo perfeito, só que é totalmente ao contrário, né? O que é o ser perfeito? O que é criar perfeitamente? Não existe, porque não existem regras, não existe uma cartilha de como criar o seu filho. O que existe é ser quem eu sou, eu buscar esse autoconhecimento em mim, eu buscar essa minha educação emocional para realmente eu conseguir ser o meu melhor e educar pelo que eu sou. Né? E aí vem a questão da autenticidade. Será que eu estou sendo quem eu sou? Será que está fazendo sentido isso que eu estou construindo aqui para minha família, as minhas escolhas, as escolhas referentes à criação do meu filho? Está fazendo sentido para mim? Porque pode fazer sentido para o meu vizinho, pode fazer sentido para a família do lado, mas para mim, para minha família, de repente não faz sentido. Então, realmente esse autoconhecimento profundo, né, de a gente ver o que faz sentido para mim. Eu preciso me reconectar com os meus valores. E aí eu vou estar muito tranquila, muito segura referente à criação do meu filho. Aí eu começo a me livrar de culpas, porque eu não preciso ter culpa. E aí também vem a questão da vulnerabilidade, que está totalmente contra a questão da perfeição. Eu não preciso me mostrar sempre perfeito para o meu filho, porque eu sou um ser humano, eu sou autêntico e eu sou vulnerável. Eu consigo lidar com as minhas emoções e eu consigo vulnerabilizar minhas emoções, mostrar para ele que eu também tenho emoções e como que eu lido com essas emoções. Né? Então eu acho que... E aí vem muito essa questão da cumplicidade que eu vou ter com o meu filho. Né? Eu não vou olhar ele como menor do que eu, como se só eu fosse passar ensinamentos para ele. Não, eu acho que é uma troca, eu acredito muito que é uma troca. Porque toda a transformação que eu tive, tudo que eu aprendo com a maternidade, com o que o meu filho traz, eu acredito que é uma grande troca. E aí eu acredito que quando a gente começa a trilhar esse caminho, a gente consegue sair desse piloto automático, desse tem que ser assim, tem que fazer assim, dessa regra rígida, dessa cartilha que muitas vezes, né, alguém coloca ali para ti e tu acha que tem que seguir uma cartilha, e aí a gente consegue sair disso. E aí a gente consegue se livrar de culpas que não existem, que não nos cabem, né? E aí a coisa fica mais verdadeira, fica muito mais autêntica. Bom, gente, acho que por hoje é isso, né? Eu falei um pouco então de autoconhecimento, de atenção plena e mindfulness, de educação emocional. Falei um pouquinho por mim, eu ficava aqui falando um tempão, um montão, mas eu acho que hoje é isso, é essa mensagem, essa troca que eu quis trazer aqui para fazer contigo. E eu te convido a ir lá no meu blog, a acessar os textos, a comentar, a me enviar um e-mail para a gente conversar, para a gente trocar uma ideia. E também lá no blog tem um áudio sobre mindfulness para falar um pouquinho mais sobre o que é. E se você tiver interesse, me envia lá, tem em algum lugar do blog tem para baixar esse áudio. E se você tiver interesse nesse assunto, pode me enviar um e-mail que eu te envio alguns áudios também a mais sobre
sobre como se conectar com essa respiração, posso te enviar também uma meditação, uma primeira meditação mindfulness para você começar aí nessa reconexão aí com o aqui e agora. E é isso. Então eu estou muito agradecida pela tua companhia e eu espero de coração que a minha história tenha te ajudado de alguma forma. E é isso. Então vai lá, eu vou deixar os meus contatos também aqui no final da palestra, de fanpage, de Instagram, de blog. E é isso. Eu vou adorar receber o teu e-mail e eu estou muito feliz de estar nesse congresso, feito especialmente para nós mulheres que são mães. Um grande beijo e a gente se vê.